de Deus, a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, a vida eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos celebrando o 11º domingo do tempo comum e muito gentilmente a nossa pastoral litúrgica entregou na porta da igreja, assim como fez ano passado no Evangelho do Semeador, nos entregou 3 sementinhas de girassol. No ano passado, quem recebeu, levou para casa e plantou, pôde compartilhar conosco e nós vimos muitas imagens no WhatsApp, nos vários grupos da paróquia, muita gente que viu o girassol florido, aberto. Espero que esse ano muitas outras pessoas confiem na semente, plantem na terra e vendo a flor do girassol possam lembrar que a semente é a palavra de Deus semeada na nossa vida que deve florescer. É um sinal que a gente vai ter em casa, no vaso, no quintal e que vai nos lembrar do evangelho de hoje, da semente. A primeira leitura tirada da profecia de Ezequiel começa a antever o que Jesus fala no Evangelho, quando Jesus começa a nos contar as chamadas parábolas do reino. Lá no livro de Ezequiel nós temos uma árvore plantada por Deus, a iniciativa de Deus de plantar a árvore sobre o monte, e uma árvore que todos recorrem porque é uma árvore que oferece sombra, fruto, ela protege, ela dá o abrigo para os animais, para todos aqueles que buscam essa árvore. Já está aí previsto no Antigo Testamento aquilo que Jesus falaria do reino de Deus. Tanto a primeira leitura, o salmo responsorial e o evangelho utilizam a imagem da planta, da árvore e da semente para tocar o nosso coração e fazer chegar a nós a mensagem do Senhor. No evangelho, Jesus utiliza 2 imagens para falar do reino de Deus. Primeiro, a imagem de que a semente plantada na terra, ela cresce de maneira silenciosa. Acho essa uma belíssima imagem utilizada por Jesus, sobretudo nos tempos de hoje,
quando o Papa Francisco chama muita atenção porque ele diz que nesta cultura pós-moderna nós nos tornamos autorreferenciais. Nós somos a referência das coisas, nós nos bastamos a nós mesmos. Quando ouvimos essa primeira imagem de Jesus, a analogia com a semente que cresce para além da nossa vontade, da nossa força, do nosso controle, aí nós vamos vendo a ação do Espírito. Nós temos uma tarefa. É claro que nós vamos também colocar a semente, vamos fazer o buraco, vamos aguar, mas crescer ou não crescer não depende de nós, da nossa vontade, do nosso cuidado ou do nosso esforço. Faça a experiência, plante ali 10 pés de milho ou 10 girassóis, um sai mais forte, um sai mais fraco, um dá uma flor bonita, outro não dá, algum nem cresce. Isso não depende do nosso cuidado. Há coisas que nos escapam e nós gostamos de ter controle de tudo. Nós gostamos de ser a razão das coisas. E não, quem faz crescer é Deus, é o Espírito do Senhor. Nós fazemos a nossa parte, mas também confiamos e depositamos a nossa confiança na ação do Senhor. A segunda imagem que Jesus utiliza é deste pequeno grão de mostarda. E vejam que Jesus diz que um pequeno grão, uma pequena semente, se torna maior do que as outras hortaliças e os pássaros vão até abrigar nos seus galhos. Como é que algo pequeno pode se transformar grande? Um filósofo, não era cristão, não era católico, 20, 30 anos falecido, é dos nossos tempos, Michel Foucault, um francês, ele defendia uma ideia chamada microfísica ou micropolítica. O que ele dizia? Olha, nós não temos às vezes este poder de mudar as coisas de modo macro, grandioso. Mas nós podemos fazer pequenas coisas que têm efeito na sociedade, que surtem um efeito de mudança. Olha aí o tema do ano do laicato no Brasil: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ou seja, nós somos sal, nós somos luz, é sinal de que nós temos um papel a desempenhar e podemos fazer a diferença. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, segunda leitura que ouvimos hoje, nos lembra que nós somos peregrinos, tudo isso aqui passa, nós estamos num corpo mortal. E nós estamos aqui trabalhando para garantir o nosso prêmio futuro. Ele diz, olha, todos vão receber a recompensa, prêmio ou castigo, diz ele. Portanto, a imagem de São Paulo também, o que ele nos fala nesta leitura, é justamente lembrar que o reino de Deus que nós somos chamados a construir, ele começa aqui. Pelo nosso esforço e pela ação do Espírito Santo, pelo nosso testemunho e pela ação de Deus. Mas é claro que plenamente ele não se completa aqui. E nós vamos garantir à eternidade o prêmio do céu, na medida em que aqui trabalharmos e formos construtores deste reino que Jesus diz. Reino de Deus, reino de justiça, de amor, de fraternidade e de paz. Construindo aqui, garantimos lá. Eu encerro a nossa meditação contando uma história que talvez vocês já conheçam, mas que acho que pode nos ajudar na meditação e ilustrar bem a liturgia da palavra de hoje. Um fogo, um grande incêndio consumia uma floresta e ia devastando tudo pelo caminho, um fogo tremendo. Os animais todos de grande porte, enormes, os de médio porte, também os pequenos, todos fugiam desesperados do fogo que tudo consumia pelo caminho. Quando de repente chamou a atenção dos animais que fugiam, a imagem de uma andorinha. A andorinha ela ia no poço de água, pegava uma gotinha de água, voava lá sobre o fogo e jogava aquela gotinha de água lá naquele fogaréu, naquele incêndio. Alguns animais riram da andorinha e outros questionaram, chamando a andorinha à realidade. E disseram a ela,
Você não vê que é impossível, que com essa gota no seu bico, você jamais vai conseguir apagar este incêndio que consome nossa floresta? Ao que a andorinha respondeu: olha, apagar o fogo eu sei que eu não vou conseguir, mas eu estou fazendo a minha parte. Queridos